Fala galera, tudo bem? Aqui é o Diego, trabalho aqui na série High Yield da Empíricos. Basicamente, a gente cobre os ativos de renda fixa aqui, brasileiros, né? Em sua maioria. E eu trabalho junto com o analista principal responsável pela série, o Luiz Roger. O tema hoje, pessoal, para a gente falar um pouquinho mais nesse cenário, que todo mundo está voltando a falar de renda fixa, a gente vai apresentar para vocês alguns detalhes sobre os títulos de crédito privado. Bom, vamos começar aqui, pessoal, mostrando para vocês. Coloquei aqui os títulos mais famosos que a gente tem nesse tipo aqui de segmento. Então, apresentando os dois primeiros para vocês, os CRIs e os CRAs. Tá? É uma sigla para Certificado de Recebíveis Imobiliários, tá? Esse primeiro, os CRIs, e os CRAs, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Tá? Esses títulos são muito interessantes, já já eu vou mostrar o porquê. E nós também temos as debêntures, tá? Que elas podem ser normais, que a gente chama, ou as incentivadas, que essa aqui apresenta uma característica muito interessante. Tá? Por que eu falei para vocês que tem alguns pontos interessantes para a gente avaliar nesses CRIs, nesses CRAs e nessas debêntures incentivadas? Porque, pessoal, elas garantem para a gente isenção de imposto de renda, tá? No caso das pessoas físicas. Tá? Então, esse é um ponto super importante nesse tipo de título. Então, vou colocar aqui como que funciona a remuneração, como que você ganha dinheiro com esses títulos. Tá? Então, a gente tem três tipos diferentes de indexação que você pode ser remunerado nessas debêntures, nesses CRIs e nesses CRAs. Tá, pessoal? Vamos colocar o primeiro deles. Bom, pessoal, falando de remuneração, quais são os tipos aí de possibilidades, né, que a gente tem para receber a nossa graninha, para receber a nossa remuneração, tá? Primeiro deles, uma taxa pré. Não é muito usual, tá, pessoal, nesse tipo de título, né, nos títulos privados. A gente encontra mais nos títulos bancários, né, os CDBs, LCIs, LCAs, mas podemos encontrar eventualmente aí também em títulos de crédito privado taxas pré-fixadas, tá bom? Bom, essas duas aqui são mais comuns no mercado, tá? A gente vai conseguir verificar com mais constância, começando aqui com o indexado ou CDI, tá? Nesse tipo aqui, você pode ter uma porcentagem do CDI, tá? Ou o CDI mais uma taxa, tá? Nesse tipo de título, como remuneração. E por fim, esse aqui possivelmente é o mais comum que a gente encontra no mercado, tá, pessoal? E é muito importante, ainda mais nesses momentos agora que a inflação está em alta, são os atrelados ao IPCA, né? Ele vai te pagar IPCA mais uma taxa real, né? Essa taxa livre de inflação, uma porcentagem disso, né, ao ano. Tá? Então são pontos muito importantes para a gente avaliar. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho dos riscos aqui envolvendo esse tipo de título, né? A gente sempre comumente fala aí, né, no mundo afora, né, pelo mercado, que a renda fixa, né, esse tipo é o tipo de título, né, geralmente, o investimento que tem o menor grau de risco, mas aqui a gente tem um risco até considerável, tá, pessoal, nesses títulos de crédito privado. Por isso, eles prometem aí, muitas vezes, rentabilidades acima do que a média geral nos títulos de renda fixa, tá? Quais são os dois principais riscos que a gente tem nesse tipo de aplicação? Primeiramente, risco de crédito, já está ali no nome, né? Crédito privado. O que quer dizer isso, pessoal? Bom, quer dizer que essa empresa, né, você vai lá, vai emprestar dinheiro para ela, né, ela está em dívida, e ela pode não pagar essa dívida. Né? Imagina que as operações aí vão indo mal, né, de mal a pior, né? Pode chegar em um momento, né, igual a gente já viu isso ocorrer algumas vezes, tá? Não é muito comum, né? Muitas vezes a gente busca aí empresas grandes que geram bastante caixa e elas conseguem honrar suas dívidas com constância, né? Isso não ocorre com muita frequência de elas deixarem de pagar, mas pode acontecer, então é um risco que você tem que levar em consideração, tá bom? O outro, pessoal, é o de liquidez. Tá? O que quer dizer isso? É a capacidade de você transformar esse título que você tem em mãos, tá, em dinheiro, tá? Você resgatar esse título antes do vencimento dele. Aqui, quando a gente está falando de crédito privado, é muito difícil você estar lá com um título que tem vencimento em 2028, agora a gente está aqui em 2021, e você vai lá na sua corretora, ó, pessoal, cansei desse título aqui, quero pegar de volta meu dinheiro. É muito complicado, tá, a gente achar aí um comprador. Muitas vezes as corretoras, se elas toparem fazer, né, esse negócio para você, né, ou recomprar o seu título para você receber a grana antes do vencimento, você pode até aí ter um prejuízo. Então são riscos bem consideráveis mesmo. Esse aqui, pessoal, é muito importante vocês terem em mente, quando a gente vai investir em crédito privado, é legal a gente ter esse foco no longo prazo, tá? Pensar lá na frente. Tem o título para 2028, 2030, 2035, tá? Então você vai manter isso na carteira para se beneficiar aí
desse longo prazo. Geralmente eles vão te pagar aqui, igual eu falei já, o IPCA, a inflação, então você vai deixando esse título correndo. É uma parte muito importante, né, desse seu portfólio de renda fixa. Tá? Então tentem sempre pensar, se você vai investir em crédito privado, a liquidez é muito importante, né, de você considerar, se tem um risco alto aqui, então o foco é você levar esses títulos até o vencimento, tá? Principalmente se você for um investidor aí individual, né, pessoa física. Bom, pessoal, já mostramos para vocês quais são os títulos, como que a gente ganha dinheiro, um pouquinho dos riscos. Vou mostrar como que a gente vai investir efetivamente nesses títulos, tá? Então existem duas formas basicamente, tá, pessoal? Você pode investir numa oferta pública, tá? O que isso quer dizer? Bom, a empresa ela decidiu que ela quer emitir uma dívida, tá? Então você vai participar desse primeiro contato dela. Ela está buscando as pessoas interessadas aí em emprestarem dinheiro para ela, tá? Então essa que vai ser a oferta pública. Se você entrar na conta da sua corretora, tá? Possivelmente, né? Não sei agora, dependendo da sua corretora, obviamente, mas você vai conseguir ver aí, vai ter uma ou outra empresa que está buscando aí interessados, né, em comprarem aí suas dívidas, né, emprestarem dinheiro para a empresa. E uma outra forma, tá, que isso é apresentado na plataforma das corretoras, né, é você comprar um papel decorrido. Tá? O que isso quer dizer? Bom, o papel ele já foi lançado ao mercado, tá? A oferta pública já foi feita, né, e você vai comprar o papel no meio da vida dele. Então, o que a gente chama aqui é do mercado secundário. Você não está emprestando dinheiro diretamente para a empresa, né? A empresa ela já captou esse recurso. Você está comprando isso, né, esse título de um outro investidor. Esse que é o mercado secundário. Se você abrir a conta da sua corretora também, você vai ver que tem uma plataforma dedicada justamente a esse tipo de título aqui, né? Nesse período, né, da vida do título, são os papéis decorridos no mercado secundário. Então, aqui mora um pouquinho de perigo, né? Porque às vezes você pode verificar aí uma corretora que ela está apresentando uma taxa X, a outra tem uma taxa Y, tá? Aqui fica um pouquinho um cenário nebuloso. É sempre interessante a gente tentar participar da oferta pública, que é quando você vai lá, né? Você fala, eu aceito aí receber IPCA mais 5%, tá? E aí vai ocorrer, no final das contas, o procedimento de book building, que vai determinar, né, qual que é a taxa efetiva do papel, se você vai entrar nessa oferta ou não. Bom, pessoal, vamos falar agora do que interessa para a grande maioria de vocês. No cenário atual, né, quais são os melhores tipos de títulos aí, na nossa visão, pelo menos? Quando a gente tem aí um prazo, um título para 2 ou 3 anos, o que a gente está buscando fazer? Né? No cenário atual, nós estamos vendo aí uma subida de juros por parte do Banco Central, né, uma elevação da taxa Selic, justamente para combater a inflação. A gente pode se apropriar disso, né, se beneficiar deste ponto. E para 2 a 3 anos, que é o que a gente acredita aqui, que é a duração desse ciclo de alta da Selic, né, investir em títulos atrelados ao CDI, tanto em porcentagem do CDI ou CDI mais uma taxa extra, né? Esses são os dois pontos aqui principais para vocês escolherem. Para papéis mais longos, o ideal é você pensar sempre na proteção do seu capital, tá? Então, nós preferimos, acima de 3 anos, que vocês escolham aí papéis atrelados ao IPCA, tá? Ou algum outro índice de inflação, mas geralmente preferimos aí o IPCA. Então são pontos importantes para você considerar. Obviamente que para você investir nesses títulos, é sempre legal você considerar se a empresa está passando por um bom momento, né? Ou se historicamente ela é uma empresa muito sólida, ela gera caixa. Então esse é um ponto a favor para você escolher um título dessa empresa. Outro ponto também, pessoal, tente pesquisar lá no prospecto da emissão desse título, tá? Na oferta pública desse título, se esse papel ele tem alguma, né, tem uma pegadinha ali, né, nas questões de resgate antecipado, né, a empresa ela pode vir a público e falar, olha pessoal, eu quero resgatar a dívida agora. Ela pode fazer isso. Então você tem que ver quais são essas condições. Tá? Então é muito importante esse tipo de avaliação antes de você só fechar o olho, escolher a taxa e investir. Tá bom? São pontos importantes. Um outro aqui que eu não mencionei para vocês, mas a gente também tem as agências classificadoras de risco, né? Então eu vou colocar aqui para vocês as agências de rating. Tá? Aqui a gente vai ter a S&P, a Fitch, a Moody's, tá? Então elas são responsáveis aí para avaliar a empresa na condição de crédito, né? Se ela consegue aí honrar suas dívidas durante esse período de vida do título e também da empresa, tá? Então é interessante, não vai se basear só nisso também, tá? Mas uma boa nota, né, dada pelas agências classificadoras de risco
já pode apresentar para você aí um indício de que esse título é tranquilo, que essa empresa ela vai conseguir honrar suas dívidas, tá? Mas não é somente isso, né? Obviamente que é legal você ter aí uma imagem mais profunda da empresa para você colocar seu dinheiro lá, né? Imagina que se ela vier a ter qualquer problema aí de crédito, de solvência e não conseguir te pagar, você pode perder todo o dinheiro que você investiu, tá, pessoal? Então é importantíssimo que nesse tipo aqui de aplicação de renda fixa, vocês não coloquem muita parte do seu patrimônio, tá? Apesar de ser renda fixa, nessa caixinha de renda fixa, né, do seu portfólio, da sua carteira de investimentos, dedicar só um pouquinho para essa parte de crédito privado. Ela é uma pimentinha aí desse portfólio, tá? Ela pode alavancar realmente aí o seu ganho, né? Pode te dar um ganho muito expressivo, mas a gente tem esses riscos que devem ser considerados, tá bom? Então é sempre importante ter isso em mente, não vai fechar o olho e escolher qualquer título só pela taxa, tá? A taxa é importante, né? Mas fora isso, nós temos aí que avaliar os riscos também. Risco e retorno sempre, né? Não é só retorno, não é só risco, é risco e retorno. Então é muito importante colocar tudo isso no papel e ver se todas essas condições são satisfeitas. Bom, outro tipo de ativo, pessoal, que está ligado direto a esse tipo de título, né, de crédito privado, são os fundos de infraestrutura, tá? A gente chama aqui de FIINFRA, né? O legal desses fundos aqui é que eles são negociados em bolsa. Tá? Então você pode aí já abrir o home broker da sua corretora e comprar algum desses fundos. Tem que observar somente se eles são dedicados aí a investidores qualificados ou público em geral, tá? Isso é importante de você ver. Eu citei alguns aqui, tá? Não é nenhuma recomendação, mas é só para você saber que eles existem, né? Esse fundo aqui, o CPTI 11, que é da Capitânia, o IFRA 11, que é da gestora do Itaú, o CADIF 11, que é da Quiné, o BDIF 11, que é um fundo do BTG, tá, pessoal? O que é legal aqui desses fundos? Além de você conseguir negociar eles em bolsa com certa facilidade, tá? A gente também tem alguns pontos interessantes aqui, porque eles compõem um portfólio, né, uma carteira de títulos de crédito privado. Tá? Então, ao você comprar uma cota de alguns desses fundos aqui, nós temos outros também, tá, pessoal? Só para citar alguns aqui, ao comprar uma cota desses fundos, você está investindo, tá, diretamente num portfólio com várias debêntures, até alguns CRIs, dependendo se esse fundo consegue, né, investir nesse tipo de ativo. Mas o interessante é que você diversifica, né, em uma única cota em vários desses títulos de crédito privado. Tá? Isso já te dá um pouquinho até mais de segurança, porque você vai ter um portfólio mais diversificado em diversos títulos de diversas empresas. Tá? Isso reduz o risco, apesar de você estar no ambiente de bolsa, né, você tem que considerar isso, mas são formas interessantes de você conseguir um investimento aí com um alto grau, uma alta rentabilidade muitas vezes, tá? E já contando com um portfólio bem estruturado, com muitas debêntures, até mesmo CRIs ou CRAs. E outro ponto também, que é importante a gente falar, tá? Com um gestor especializado, tá? A pessoa que está ali por trás comprando esses títulos, né, e desenvolvendo a carteira desse fundo, ela manja muito desse mercado. Bom, pessoal, já falamos aqui da remuneração, né? Pré-fixado, indexado ao CDI ou atrelados ao IPCA, também chamado híbridos aqui, né? E como que a gente recebe essa grana? Bom, duas formas, tá? Você pode ter o vencimento desse título lá na frente e ser tudo amortizado e também receber os juros lá no vencimento, tá? Então você investe hoje para receber toda a sua grana lá na frente. Agora, o mais comum que a gente observa no mercado, pessoal, é o recebimento dos juros periódicos, tá? Ou seja, nesse tipo de título, você fez o investimento, periodicamente você vai conseguir ver isso lá na oferta, né, desse título de dívida, como que ela vai te pagar. Vai ser mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, tá? Então isso você consegue observar lá no prospecto, que a gente chama desta emissão de dívida. É uma forma bacana de você ter aí uma remuneração extra, né, uma renda extra periódica. Bom, outro ponto legal também nesses fundos de infra, gente, que já falei aí do gestor que está por trás, com a cabeça pensante, o cara faz isso da vida, né? Então ele tem bastante experiência na seleção desses títulos de dívida, tá? Outro ponto também que a gente já falou sobre a diversificação em vários títulos de várias empresas, isso é importante aí para a redução de risco. Talvez aqui o mais importante, o mais interessante que nós temos, né, que nesse tipo aqui de seleção, né, de ativos, né, o gestor ele vai buscar as debêntures incentivadas. Se a gente for pensar aí, debêntures incentivadas, igual eu falei para você no início aqui do vídeo, qual que é uma principal característica, né, que ela tem junto com CRIs,
com os CRIs e os CRAs, é a isenção de imposto de renda, tá? No caso da pessoa física. Então isso é um ponto muito interessante. Ao investir nesse tipo aqui de ativo, né, nesses fundos de infra, os FIIs infras, você também conta com a isenção de imposto de renda, tá? Tanto no recebimento dos juros, né, que eles vão te pagar, ok? Todas essas debêntures. E aí vai variar muito, né? Cada um desses fundos aqui tem uma frequência de pagamento, tá, pessoal? Então pode ser mensal, semestral, né? Para você ter uma ideia aqui, o CADIF, por exemplo, o IFRA 11 e o BDIF 11 são fundos aí que buscam fazer o pagamento mensal. Então uma parte importante aí, se você que está considerando aí ter um recebimento aí de renda extra todos os meses, são fundos interessantes para você buscar, ok? E outro ponto que você tem essa isenção de imposto de renda, tanto no momento de vender essas cotas, né, se você tiver lucro, vamos supor que você comprou aí uma cota de algum desses fundos por R$100, vai vender por 110, você não vai pagar imposto de renda sobre esses R$10 aí que você teve de rentabilidade, ok? De lucro, no caso. E outro ponto também, sobre o recebimento desses juros, tá? Dos juros das dívidas que está caindo aí mensalmente no seu bolso, você também não paga o imposto de renda. Bom, pessoal, é isso. Né? Nós temos uma infinidade aqui de assuntos envolvendo os títulos de crédito privado, então eu busquei não entrar muito a fundo em cada um desses detalhes, mas já dá para entender um pouquinho mais como que é o universo e como que vocês podem buscar aí as melhores alternativas nesse mercado, quais são os principais títulos que a gente tem aí disponíveis no Brasil. Tá? Então, deixar aqui já o meu comentário para vocês. Tentem aproveitar, né, esses conteúdos para estudar, para buscar aí uma forma de melhorar a remuneração da carteira de vocês. Curtam esse vídeo, curtam o nosso canal, tá? E se vocês quiserem aí evoluir o conhecimento de vocês sobre renda fixa, já aproveitem, passem aqui na Empíricos, assinem a série High Yield, que eu tenho certeza que vocês já vão conseguir aí belas recomendações de investimento para aprimorar aí o portfólio de renda fixa de vocês. Forte abraço e até a próxima.